Vamos lá, pessoal, vamos começar um assunto muito importante. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito relevante, porque nós vamos falar sobre responsabilidade civil. É sempre um assunto objeto de confusão, objeto de dúvidas, então nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto. Quero convidar você a participar do bate-papo com o professor Júlio toda quarta-feira, às 10h47, em ponto, tá? 10h47. Aqui, nesse bate-papo, eu sempre trago convidados especiais para trazer o ponto de vista, como iniciou na advocacia, teses novas, casos novos, informações, legislações novas, procedimentos novos, jurisprudências novas. Então esse programa é muito legal, esse bate-papo com o professor Júlio, porque eu sempre trago convidados. Quando eu não trago convidados, nós damos uma aula aqui sobre um tema importante, um assunto importante, para que você possa conhecer e dominar esse assunto. Então, agradeço a você, não vai perder, anota na sua agenda, coloca lá no celular, toda quarta-feira, às 10h47, tá bom? Então, não vai perder, a oportunidade de você aprender, é a oportunidade de você conhecer, ter mais informações. Indique esse programa, indique essa aula para seu sócio, sua sócia, o estudante de direito, para que possamos aprofundar os estudos, tá bom? Quero fazer um convite para você, nós temos a pós de Direito Médico, eu sou coordenador acadêmico, essa pós é incrível, hein? Custa R$ 958,80. É uma pós que você pode fazer em 12 meses, é online, tem plantão de dúvida uma vez por mês. É uma pós muito legal, focada na prática, para que você possa conhecer. Então, as matrículas estão abertas, pós-direito médico, com ênfase em compliance, auditoria na área médica. Então, você que é enfermeiro, você que é médico, você que é da área da saúde, você que é advogado, quer criar um braço no seu escritório, a oportunidade está aí. Você pode atuar nesse ramo, que eu sou apaixonado também. É um ramo do direito civil e é um ramo encantador. Então, você está convidado, tá bom? Convido a você. Vamos lá, vamos conhecer então, vamos conhecer sim a atividade médica, né? A atividade dos profissionais da área da saúde. Nós sabemos que o profissional da área da saúde, ele lida com vida, né? Com saúde, enfermidade. E aí eu trago para você, qual que é a responsabilidade desses profissionais, não só do médico? Eu vou trazer a primeira classificação aqui para você, que é objeto de confusão, é objeto de muita confusão. Muita gente confunde responsabilidade civil, médica, com erro do médico. Cuidado, tá? Erro médico é de qualquer profissional da área da saúde. Esse é o termo que nós usamos, erro médico. Quando nós falamos de erro do médico, é do médico, da médica propriamente dito. O termo mais adequado, que eu falo no meu livro, inclusive se você quer aprofundar seus estudos, tem um livro meu muito legal. É o livro Dano Moral, da editora Mizuno. Eu falo sobre a responsabilidade médica, a responsabilidade civil médica, o erro médico, o erro do médico. Então, se você tiver acesso, digita no Google, livro do professor Júlio Dano Moral. Você vai achar um livro muito legal, bem completo para você conhecer o assunto e aprofundar os seus estudos, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo da responsabilidade civil médica, nós temos aqui a responsabilidade relacionada, vinculada entre a relação médico, profissionais da área da saúde e pacientes. Então a responsabilidade civil médica não é só para o médico ou para a médica, mas sim para os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, dentistas. São responsáveis. Sofrem a responsabilidade criminal e civil médica, porque tem o dever de indenizar quando erram, no exercício da sua atividade profissional e abrangerem o erro, ocorreu um nexo de causalidade, em virtude de uma negligência, imperícia, imprudência, causando sim a morte do paciente, onde a família tem o direito à indenização, ou em virtude do agravamento, agravar-lhe sim o mal e causar-lhe lesão ou inabilitação, né? Deixar ele ou ela inabilitado para o trabalho. Aí surge. Então, o direito médico, ele estuda a relação, a atividade dos profissionais da saúde e os seus devidos pacientes. Não só os profissionais, mas os estabelecimentos também, né? Como hospitais, clínicas. Quando nós falamos de direito médico, é um ramo apaixonante, porque é uma relação que todo mundo precisa, não dá para fugir. A gente sempre precisa de um médico, um farmacêutico, um dentista. É uma relação que bate na nossa porta todo dia, em virtude da saúde. Essa relação, ela é regulamentada, assim, de forma inteligente, pelo artigo 951 do Código Civil. Médicos, cirurgiões, farmacêuticos, dentistas
são responsáveis e têm o dever de indenizar quando no exercício da sua atividade profissional, de fato, cometerem o erro médico ou o erro do médico, em virtude de uma negligência, imperícia ou prudência, causando sim a morte ou um agravamento da questão de saúde. Tal dever tem sido considerado resultante de uma responsabilidade contratual. No ensinamento que eu falo no meu livro, Dano Moral, a relação jurídica formada entre o médico e seu paciente é considerada uma locação de serviço, sui generis inclusive, agregando as prestações ou a prestação remunerada dos serviços médicos ao núcleo de deveres extrapatrimoniais, essencial à saúde e à natureza humana. E não tem jeito, né, gente? Todo mundo procura a saúde. Em regra, as responsabilidades dos profissionais da saúde não é só a responsabilidade civil, que é o dever de indenizar. No mesmo ato, o médico, o dentista, o veterinário pode praticar atos e ser responsabilizada civilmente ou criminalmente. Né? Civilmente ou criminalmente. Quando nós falamos da responsabilidade, o mesmo ato eu posso ser processado para ter que indenizar dinheiro e posso ser responsabilizado, talvez, uma pena, um crime. E ainda não podemos esquecer, diante dessa responsabilidade, a responsabilidade ética. Diante do conselho que fiscaliza, o Conselho Regional de Medicina, que vai fiscalizar os profissionais médicos e médicas, o Conselho Regional de Enfermagem, os conselhos que fiscalizam. Então nós temos, na verdade, nesse cenário, nessa relação, profissionais da área da saúde, contando com os estabelecimentos também, hospitais, clínicas, nessa relação, profissionais e estabelecimentos da área da saúde, com o paciente, nós temos uma relação que pode gerar várias responsabilidades. Não só a civil, mas a criminal, a disciplinar e eu diria que até a trabalhista, né? Não podemos esquecer também. Então isso é muito importante. Quando nós falamos da responsabilidade dos profissionais da saúde, a pergunta que é feita, professor Júlio, qual que é a responsabilidade do profissional da área da saúde? A responsabilidade civil. Eu trago a resposta para você. A responsabilidade do profissional da área da saúde é uma profissão meio ou fim, uma profissão de resultados. Assim como o advogado, o profissional da área da saúde tem uma profissão meio e não fim. Não é uma profissão de resultado. O médico, a médica, o veterinário, o farmacêutico, ele precisa com o seu conhecimento, o enfermeiro, a enfermeira, precisa com o seu conhecimento utilizar os melhores meios, as melhores técnicas. Não pode errar o meio. Não é obrigado a salvar o paciente, curar o paciente, mas é obrigado a acertar os medicamentos, os procedimentos. Quando nós falamos dessa responsabilidade, então a regra é a responsabilidade de meio dos profissionais da saúde. Claro que tem exceção, e a exceção aparece com o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, cuidado, hein? Nas cirurgias plásticas de embelezamento ou embelezadora, ele tem a responsabilidade de resultado, ou seja, a responsabilidade de fim. Quando é uma cirurgia plástica, não para embelezamento, mas para reconstrução, aí não existe a responsabilidade de resultado, e sim a responsabilidade comum a qualquer profissional da saúde, que é a responsabilidade de meio. Você que gosta do tema, você que está gostando do tema, eu sou coordenador da pós-direito médico e auditoria médica. Venha fazer essa pós, entra no site www.portaliso.com.br, faça essa pós-graduação, você vai adorar. Pós-graduação bem prática, focada na prática, bem interessante. Para a formalização do contrato de prestação de serviços médicos, é necessário, sim, o chamado beneplácito do paciente. Você já ouviu falar sobre isso? Beneplácito do paciente. Tem que se submeter ao tratamento, né? Podendo tal manifestação ser de maneira expressa ou tácita, pessoal ou através de seus familiares. O contrato pode ser verbal sem a necessidade de instrumento escrito para a formalização, ou seja, para a formalização do negócio, atendendo inclusive o disposto no artigo 14 da Lei 8.078 de 90, que esclarece a responsabilidade dos profissionais liberais e averigua assim através da constatação de culpa, sendo, portanto, subjetiva. Essa é a definição que nós temos, inclusive, que é encontrada como uma definição legal no artigo 951 do Código Civil Brasileiro. Contudo, gente, existe sim moderno segmento jurisprudencial que autoriza a inversão do ônus da prova nesse caso, para que seja declarada, instruída a responsabilidade subjetiva. O
que eu quero trazer para você? A distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual perde um pouco de sentido, nesse caso, quando a vítima tem a incumbência, né, de fato a incumbência de indigitar o comportamento culposo por parte do profissional causador do dano. Por outro lado, o que eu trago para você? Na responsabilidade contratual, o simples descumprimento da obrigação avançada dá ensejo sim à presunção relativa da responsabilidade do profissional, que é elidida pela ausência de culpa pelo seu inadimplemento. Outro fato que eu sempre falo nas aulas e nos meus livros, no meu livro Direito Dano Moral, que eu trato muito do erro médico e erro do médico, a responsabilidade civil, ocorre, né, o fator ocorre no exercício da atividade médica, o erro médico, a responsabilidade civil médica. Ocorre justamente no exercício da atividade médica, no exercício da profissão do profissional da área da saúde, que prevalece sim as obrigações de meio e não de resultado, como eu te falei. A única exceção seria o cirurgião plástico de cirurgia embelezadora. O que é importante deixar claro aqui? O médico se responsabiliza em proceder, o médico ou qualquer profissional da área da saúde, a trazer um benefício em favor do paciente. Dessa maneira, sim, demonstrando a existência de um contrato e a inocorrência desse contrato, do resultado pretendido, resta ao médico a demonstração da inexistência de culpa no seu agir para ficar isento de qualquer responsabilidade ou dever indenizar. Eu procuro um cirurgião plástico e eu quero um nariz pontudo, né, pontudinho. E aí termina a cirurgia, meu nariz fica diferente do que eu queria. Eu contratei o médico para isso. O médico, a médica. Então é uma obrigação de resultado. Fugindo totalmente à regra das obrigações dos profissionais da saúde, que em regra é de meio. O médico não se obriga a alcançar o resultado, em regra, ou qualquer profissional da saúde, mas sim laborar utilizando diligência, cautela e conhecimento técnico, visando a cura do paciente, cabendo a esse a demonstração, sim, da negligência, imprudência ou imperícia do médico que não logrou êxito no resultado pretendido. Nessas ações de responsabilidade civil, gente, o que a gente precisa ter em mente? É fato. Quando eu faço uma ação de responsabilidade civil, eu estou pedindo perdas e danos. Perdas e danos entra dano material e dano moral. Nós temos a figura do dano material, que é dividido com cessantes, danos emergentes. Temos a figura do dano moral, que é extra-patrimonial. E não podemos esquecer que nessa relação do direito médico existe ainda o dano estético, que também deve ser reparado. Olha só, apesar de no Brasil nós temos uma corrente jurisprudencial clássica, não enxergar com bons olhos a inversão do ônus da prova, em virtude de fatos probatórios e todas as situações, o Código de Defesa do Consumidor, que não enxerga, né, essa dicotomia entre a responsabilidade contratual e extracontratual, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor ou equiparado, conforme disposto no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078 de 90. Portanto, para que haja a hipossuficiência ou verossemelhança das alegações ventiladas, né, no caso prático. A tendência comum da doutrina, gente, é apontar a obrigação do médico ou dos profissionais da área da saúde, sempre como uma obrigação de meio, pois toda intervenção cirúrgica vem acompanhada de um risco inerente a cada organismo, que é singular, podendo reagir de forma diferente ao tratamento. Essa, de fato, é o entendimento majoritário no nosso país. Porém, a doutrina também, dominante, considera algumas espécies de atividades médicas como uma obrigação de resultado, tais como os tratamentos odontológicos, também, vamos trazer também aqui, estéticos, né, de embelezamento, exame radiográficos e cirurgias estéticas. A ciência médica alcançou sim um patamar considerável de conhecimento, que aliado aos aparatos tecnológicos de última geração, possibilita assim o alcance dos objetivos esperados na intervenção médica. Mesmo assim, gente, nós devemos considerar algumas particularidades, algumas situações de cada caso. Haja vista que podemos encontrar negligência, imperícia, imprudência no desenrolar de uma obrigação de meio que não alcançou o resultado colimado, da mesma forma que pode incorrer qualquer ato ilícito, uma obrigação de resultado que não obteve seu objeto por circunstâncias alheias à capacidade profissional do médico. Quais são os deveres do médico e do profissional da área da saúde? Então, para classificar aqui no nosso bate-papo de hoje. O primeiro dever do médico para com o paciente é a informação. Existe até um princípio, chamado princípio da informação, que é estudado na nossa pós-graduação focada na prática. O paciente procura o profissional
com base em uma reputação, esperando que este seja certeiro no diagnóstico e sincero nos riscos do tratamento, assim como o advogado tem que ser, né, gente? Advogado, advogada. É muito importante, eu saliento no meu livro, que o dever de informação diz com os riscos do tratamento, a ponderação, inclusive, quanto às vantagens e desvantagens da hospitalização ou das diversas técnicas a serem empregadas, bem como a relação quando aos prognósticos e ao quadro clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetar psicologicamente o paciente, então existe essa exceção. Eu entendo que se a verdade for abalar, né, se na verdade for abalar o psicológico do paciente, psicamente o paciente, deve ser informada sem hesitações e seus familiares ou responsáveis legais. Né? Ou seja, nós temos que ter um certo cuidado para passar algumas informações, mas é o dever da verdade, ele é impositivo. O artigo 59 do Código de Ética da Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1246, lá de 88, veda que o médico deixe de prestar informação ao seu paciente em relação ao diagnóstico, prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ou mesmo possa provocar um dano irreparável, devendo, nesse caso, comunicar, ou melhor, a comunicação deve ser feita ao seu responsável legal, aos familiares. Como ninguém, gente, pode ser constrangido e submeter-se com risco de morte a tratamento médico, a intervenção cirúrgica, conforme o artigo 15 do Código Civil, o dever de informação resulta na necessidade, sim, de obter o sinal positivo do paciente quanto à prática a serem empreendidas. Lá no artigo, se a gente for estudar o artigo 56 do Código de Ética Médica, o Código impõe sim, impõe ser direito do paciente decidir livremente sobre a execução de práticas, diagnósticos ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida. Então, o próprio Código, né, de Ética Médica permite essa liberdade, essa liberdade na sua escolha. Há casos em que a espera pelo consentimento do paciente e dos seus familiares pode resultar no agravamento do quadro clínico, ou até mesmo a morte, devendo o médico, então, agir imediatamente, visando salvaguardar a vida do paciente. Prevalece um princípio constitucional, né, de princípio da dignidade, direito à vida. Eu trago no meu livro também, eu falo no meu livro Dano Moral, e eu trabalho muito essa parte de direito médico, essa parte de erro médico e erro do médico, responsabilidade civil, livro Dano Moral da editora Mizuno. Eu trago também que, não estando o paciente no exercício pleno de suas faculdades mentais, não tendo razão disso, condições de autorizar o procedimento, de fato, recomenda sim que a atuação do médico seja encarada como expressa, ou seja, a expressão da vontade presumida daquele, pois a gestão útil de um negócio alheio. A mais, o médico tem o dever, sim, de executar a gestão, e o que somente poderia ser afastada se não pudesse se presumir a vontade contrária da pessoa que precisava do tratamento. Então ficou isso, inclusive, pacificado na doutrina e na jurisprudência. Eu trago aqui também um ponto que é muito importante. Nos casos das testemunhas de Jeová, que se recusam, né, ou qualquer outra religião, aqui é a título de exemplo, tá? Com muito respeito. No caso das testemunhas de Jeová, ou qualquer outra religião, que se recusa a se submeter à transfusão de sangue em razão do sentimento religioso. O Conselho Federal de Medicina impõe que o médico deve obedecer o Código de Ética, o Código de Ética Médica, e estabelece que, no caso de recusa do paciente permitir a realização do procedimento, o médico deve agir da seguinte forma: respeitará a vontade do moribundo, se não houver perigo de morte. Caso contrário, existindo perigo iminente, o médico procederá, sim, de certa forma, à transfusão do sangue. Então, está muito pacificado nesse sentido também. A propósito, é um entendimento jurisprudencial idêntico. No que tange ao erro diagnóstico, que também é um ponto que nós temos que discutir na nossa aula de hoje, eu falo no meu livro, eu leciono, que o erro diagnóstico não gera responsabilidade, salvo se tomada sem atenção e precauções, conforme o estado da ciência, apresentando sim como erro manifesto e grosseiro. E aí você teria sim a devida responsabilidade, ponto também que deve ser entendido aqui. Quero que você entenda também que não podemos somente levar em consideração a culpa grave, o erro grosseiro na responsabilidade médica, como uma única forma ensejadora de erro de diagnóstico. De fato, o que, de certa forma, aponta como a solução, né, considerada da prática de diagnóstico com procedimento sujeito às regras,
cautelas e rigores imprevisíveis, né? Insupríveis, investigando sim a diligência do profissional de efetuá-lo. Por isso nós temos também, né, gente, o prontuário médico, que deve ser usado de forma física ou de forma eletrônica, hoje muito mais de forma eletrônica, para que possa também o paciente, a família, ter ciência dos medicamentos e do tratamento que foi utilizado. Falo para você também que está nos assistindo aqui, que de qualquer forma devemos ter cuidado ao apontar determinado caso como erro de diagnóstico, pois a ciência médica tem previsão sim matemática. Devemos considerar a diligência médica realizada na busca pela indicação do diagnóstico, isso é fato, procurando de fato também observar se o profissional da saúde observou os procedimentos indigitados pelos livros médicos e buscou todo o conhecimento, toda a pesquisa disponível para a investigação do mal, né, da enfermidade. O médico também deve empregar as melhores técnicas disponíveis no diagnóstico e no tratamento do paciente. Precisa estar sempre investigando novos conhecimentos, assim como advogado, eu sempre falo isso, né, e técnicas para colocar à disposição de seus pacientes. Nós podemos dizer, sim, que considerar como dever de tutela do melhor interesse do paciente. Estudar, o estudo habitual, o estudo constante, como deve acontecer na advocacia, eu defendo tanto. A boa-fé objetiva também é um pilar da ética dos profissionais da área da saúde. A boa-fé objetiva é o pilar, sim, da ética de qualquer profissional de profissão lícita, pois é imposta pelo Código de Defesa do Consumidor nas relações de prestação de serviço. E não podia ser diferente, né, gente? Na realização de serviços médicos, existe sim a fase pré-contratual, ou seja, na fase pré-contratual, a boa-fé objetiva consiste no dever de informação ao cliente, ao paciente. O paciente tem o direito de conhecer os riscos periféricos ao seu estado de saúde, ao seu estado de vida, o tratamento indicado e os custos do mesmo. É um direito dele. Custos também, hein? Custos também. O que eu trago para você? Na fase pós-contratual, então nós temos essa divisão, a fase pré-contratual e a fase pós-contratual. Nós temos que esclarecer aqui aos nossos alunos que na fase pré-contratual também requer a existência da boa-fé, inclusive a boa-fé objetiva. Mesmo após a recuperação do enfermo, do paciente, do doente, o médico ou qualquer profissional da área da saúde, tem a obrigação sim de conservar o prontuário e o dever ético de manter em sigilo quando o diagnóstico e tratamento do paciente. Isso aparece lá no Código de Ética Médica, aparece no artigo 102. 102. O artigo 102 do Código de Ética Médica proíbe o médico de revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo justa causa, dever legal ou autorização expressa pelo paciente. Então, nós podemos dizer aqui, como um grande exemplo, como justa causa para a quebra de sigilo, em analogia ao artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB, a falta de sigilo ou o fato do médico ser afrontado pelo cliente e em causa, em defesa própria, né, em defesa de uma situação, para se proteger, inclusive juridicamente, pode quebrar o sigilo. Contudo, restrito à sua defesa, né, só restrito à sua defesa, não pode falar mais do que necessário. O dever legal consiste na obrigatoriedade que tem o médico ou qualquer profissional da área da saúde comunicar às autoridades o diagnóstico de determinadas doenças, como a AIDS, entre outras. Né. O médico precisa da autorização expressa do paciente para publicar seu quadro clínico para fins de estudos médicos, também outro ponto trabalhado na jurisprudência. Quais são as espécies de relações jurídicas? Vamos estudar agora. E quando eu falo dessas espécies de relações jurídicas, eu vou trazer pelo menos 3 espécies de relações jurídicas na identificação da responsabilidade civil no atendimento médico. Trago a primeira, entre o paciente e o hospital, já tinha falado sobre isso. Trago a segunda, entre o paciente e o médico. E a terceira, entre o médico e o hospital. Tá? O que é necessário saber aqui? Necessitando o paciente de internação para se submeter a um tratamento médico, este vai ser realizado, deverá ser realizado, e existe o contrato de hospedagem com o hospital. É fato, né? Que deverá colocar toda a sua estrutura a serviço da recuperação do paciente. Caso ocorra dano à saúde do enfermo, por defeito nos aparelhos, falta de limpeza, né? Tem infecção generalizada, né? Em virtude da falta de limpeza, falta de higienização, caso ocorra dano à saúde do enfermo, por defeito dos equipamentos ou qualquer outra situação negativa, incorrerão sim os resultados, que incorrerão de fato no nexo de causalidade, ou seja, que existe uma incorreção nos resultados dos exames, infecções hospitalares, ou até mesmo falha do preposto, né, a falha de diagnóstico,
o hospital ou a clínica responderá sim, e a resposta é a responsabilidade objetiva. Então vai responder objetivamente, de fato. Podendo inclusive exercer o seu direito de reingresso em desfavor do seu funcionário que causou o dano. Então isso acontece muito, quem trabalha no hospital comete um erro, ele é processado pelo hospital porque o hospital foi processado, ou a clínica. E isso aparece no artigo 13, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Quando nós falamos aqui já do dano causado por ato médico, vale a pena sim lembrar que tem que ter o nexo de causalidade. Esse nexo de causalidade é o prejuízo, o dano de fato ocorrido e a presença de negligência, imprudência, imperícia, uma vez que a responsabilidade recai sobre o médico de forma subjetiva. Fato, né, a Casa de Saúde só terá responsabilidade solidária se o profissional fizer parte do seu plantel de funcionários ou prestadores de serviço. O Tribunal de Justiça de vários estados, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou nesse sentido, entendendo sim que em muitos casos o paciente procura a instituição prestadora de serviço médico e não o profissional com o Instituto Personalíssimo, né, Instituto Persone, né, ou Personare, como é utilizado também, Instituto Personare, Personalíssimo. O entendimento doutrinário, gente, é mais abalizado sim. Sustenta que a clínica ou o hospital não responde objetivamente pelo dano causado pelo médico integrante dos seus quadros. Responde solidariamente mediante a prova de culpa por parte do médico. Seria, sim, importante esclarecer que forçoso aplicar a responsabilidade objetiva à pessoa jurídica, se o ato lesivo não tem nenhuma relação com o serviço e acomodações do hospital, do estabelecimento da área da saúde. A responsabilidade pelo ato lesivo praticado por médico, que somente utiliza as instalações e recursos de hospital, e é muito comum isso, não existindo qualquer relação trabalhista ou de prestação de serviço, será subjetiva, hein, gente? Não cabendo a responsabilidade à pessoa jurídica. Isso é muito comum. Os médicos fazem a verdadeira locação do hospital para fazer um procedimento cirúrgico. Isso é muito comum. Essa responsabilidade subjetiva do médico estende sim, gente, aos profissionais da sua equipe, por culpa chamada culpa in eligendo, e ainda culpa invigilando. Anotou aí? Culpa eligendo e invigilando, da sua parte. Isso aparece também no artigo 932, inciso 3º, aparece no artigo 933 e o 942 do Código Civil. Não podemos esquecer aqui que existe uma súmula muito importante, e para aprofundar nossos estudos, a súmula 341 do Supremo Tribunal Federal diz que é presumida a culpa do patrão ao comitente pelo ato culposo do seu empregado ou pressuposto. Então, é a súmula 341. Vamos lá. O que é importante também a gente discutir na nossa aula aqui? Em relação à anestesia, né? Também é outro ponto que merece atenção especial, a relação à anestesia. Uns entendem que a responsabilidade é do cirurgião-chefe, a jurisprudência tem uma discussão nesse sentido, ao contrário de outros que concluem de fato que a responsabilidade deve ser indigitada ao anestesista. Fato que esse é o especialista e atua de forma independente dos deveres, quando é especialista e atua de forma independente dos deveres dos demais profissionais que atuam na intenção cirúrgica. Trago para você também o médico que poderá responder pelo dano causado por ato do anestesista, quando recrutar profissional sem muita competência. Isso também já aconteceu em diversos julgados. Entretanto, não recairá qualquer responsabilidade se escolher o profissional de notória captação profissional, né? Então, fique atento em relação a isso. Quero trazer dentro desse estudo também a responsabilidade do Estado por ato da rede pública de saúde. A Constituição Federal, a Constituição da República de 88, assegura os direitos à saúde. Por essa razão, o atendimento da rede pública de saúde não é encarado como uma relação contratual, e sim uma relação constitucional. Tá? Então anota isso aí, já foi objeto de vários concursos, isso é objeto de muitas dúvidas também, é um assunto muito pacificado no nosso país. Dessa forma, configura sim a responsabilidade extracontratual por eventual dano causado. Eu trago como exemplo aqui o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que aduz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão sim pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Então, dessa maneira, incide o risco da teoria, né, a chamada teoria do risco administrativo. Então, nós usamos aí a teoria do risco administrativo, conhecida, né, nesse cenário jurídico. Como em quase tudo, gente, em direito é controvertido, né? Existe o entendimento também de que incidirá a responsabilidade extracontratual, independentemente de culpa ou dolo nos danos causados por atos comissivos, ou seja, ações dos servidores públicos, aos atos omissivos que devem ser eivados de culpa, por isso responsabilizados de forma subjetiva ou subjetivamente, tá? Os críticos dessa teoria esclarecem, né, aduzem que não é dado o direito ao intérprete de restringir onde o legislador não restringiu, ainda mais em se tratando de forma constitucional. Então, esse é o entendimento. Com o Código Civil, com o novo Código Civil, foi lidida assim a controvérsia, pois o artigo 43 adotou a responsabilidade objetiva. Contudo, a responsabilidade objetiva extracontratual do Estado não é configurada diante de certas causas excludentes. Aí eu trago o exemplo, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fato de terceiro e caso fortuito e força maior. Esses excludentes, gente, é muito importante a gente bater um papo sobre isso, interferem no nexo de causalidade entre o ato lesivo e o dano, o resultado na necessidade da verificação da responsabilidade subjetiva. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou, já se manifestou no sentido do não acolhimento da teoria do risco integral, dando a margem à exclusão da responsabilidade estatal diante de comportamento doloso ou culposo da vítima do dano. Então, ponto importante também. Eu quero trazer para você também a tipificação do artigo 196 da Carta Constitucional, que esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O Código de Defesa do Consumidor também aparece aqui, em seu artigo 3º, e assevera assim que as pessoas jurídicas de direito público podem ser consideradas fornecedoras de serviços, estando afetadas as normas de defesa do consumidor, quando presta serviços públicos, inclusive de caráter de saúde. Então, ponto também relevante para usar como fundamento. E eu trago para você que, sendo a saúde dever do Estado, que a prestá-lo, deve observar, sim, preceitos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Eventual ação ou omissão danosa ao usuário do serviço público de saúde deve ser responsabilizada de forma objetiva, tendo o poder público direito, sim, fato, direito, sim, contra o responsável pelo erro médico, conforme o artigo 37 da nossa Constituição Federal. A questão que gera muita polêmica, e eu já conversei sobre isso, já tive a oportunidade de dar uma palestra sobre isso nos conselhos regionais de medicina e também tive a oportunidade de falar num congresso de direito médico, é uma questão que gera muita polêmica, é o saber se o direito de regresso do poder público pode ser exercido na mesma ação que a vítima requer a indenização ou em ação autônoma. Então essa é uma discussão, nós quebramos a cabeça em relação a isso. Parcela da doutrina e jurisprudência ensina que o direito de reingresso deve ser obrigatoriamente colocado em prática na mesma ação movida pela vítima, por intermediário do Instituto da Denunciação à lide, à luz do artigo 70, inciso 3º do Código de Processo Civil. O referido artigo afirma que deverá vir, sim, ao processo aquele que estiver obrigado por lei ou, pelo contrário, a indenização em ação de reingresso, né, a chamada ação regressiva, o prejuízo de perder a demanda. Por outro lado, né, tem várias correntes, por outro lado, sim, temos sim, muitas vezes, isso também é muito objeto de crítica, mas ao contrário a essa posição, temos a argumentação que não é possível a denunciação da lide, pois as ações devem ser de forma, seria uma ação de forma idêntica entre seus fundamentos, o que não ocorre, né? Já que um fundamento na responsabilidade objetiva, a ação de indenização, e o outro na responsabilidade subjetiva, a ação de regresso. Então, além do mais, a efetivação da denunciação da lide resultaria na obrigatoriedade de demonstração da culpa do agente, o que obstaria, de certa forma, a pretensão da reparação da vítima, calcada nos alicerces da responsabilidade objetiva. Então, existe essa corrente também. Não podemos deixar de lado os excludentes da responsabilidade civil. E aí eu trago para você, principalmente para o advogado, a advogada que vai advogar para um hospital, uma clínica, para um médico, a médica, profissionais da área da saúde, um enfermeiro, uma enfermeira. Existem pelo menos aí determinadas situações que agem sim
sobre o nexo causal do evento danoso, a forma, né, de atenuar ou extinguir a relação de causalidade, o ato contínuo, o dever de indenizar. E aí eu trago para você que a responsabilidade subjetiva do médico ou a objetiva das clínicas e hospitais não é absoluta, e sim relativa, pois pode ser relativizada ou elidida, né? Então, um ponto importante segundo a jurisprudência e a doutrina. Quais são esses excludentes da responsabilidade civil, então? A culpa exclusiva ou a concorrente da vítima, fato de terceiro e o caso fortuito e força maior. Acho que são as teses mais utilizadas no cenário brasileiro em relação às contestações em matérias de defesa. Eu trago no meu livro, Direito, na verdade, Dano Moral, que eu trato muito a responsabilidade civil, eu trato também que o evento danoso pode derivar de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. No primeiro caso, desaparece a relação da causa e efeito entre o agente causador do dano e o prejuízo experimentado, né, pela vítima. No segundo caso, a responsabilidade se atenua, pois o evento danoso deflui tanto da sua culpa, né, da sua culpa de fato, quanto da culpa da vítima. Então, trago aí para você também. Também esclareço no meu livro que, com efeito, se a culpa é exclusiva, inexiste definição culpa do agente causador do dano. Dessa forma, não há relação de causa e efeito entre o dano culposo, desde que o prejuízo, pois repetindo de acordo com a própria hipótese, né, e por definição a culpa foi da vítima e não do agente que deu causa ao dano. Então, trago para você também. Então, fator importante também. Em relação ao paciente quanto ao médico, dá para concluir sim que o evento danoso decorreu da junção de culpa concorrente e por este motivo a responsabilidade deve ser mitigada, relativada ou relativizada, né, é o termo mais utilizado, de modo que o resultado prático da indenização seja rateado entre os responsáveis, na medida em que for justa, né? Não necessariamente a metade, mas pode ser rateado de forma proporcional. Entendo que essa divisão causa um prejuízo, né, invariável às partes, quais só deve ocorrer, de fato, se não pudermos identificar o grau de culpabilidade dos envolvidos no fato importuno. Outro fato que eu quero trazer para você é o fato de terceiro. O fato de terceiro é a omissão, ou o ato perpetrado, né, por pessoa estranha à relação, no caso, entre médico e paciente. O fato de terceiro poder ser o causador exclusivo concorrente do dano sofrido pela vítima, mesmo não existindo a previsão expressa na parte do Código de Defesa do Consumidor em relação ao caso fortuito e força maior, como causas excludentes de responsabilidade, não podemos olvidar que a ocorrência desses fatos rompe o nexo de causalidade entre o efeito e o dano. Então, também é importante. E aí eu sempre falo, acontece que em sede de responsabilidade objetiva, tanto o caso fortuito quanto o fato de terceiros só poderão, de fato, ser vistos como excludentes de responsabilidade civil se forem estranhos, né? Ou seja, totalmente externos à relação hospitalar. Caso contrário, permanecer a responsabilidade objetiva do hospital ou da clínica. Então, ponto também relevante aqui. Trago mais um ponto para você, que é o risco do desenvolvimento. Em virtude da falta de regulamentação legislativa específica no Brasil, isso é muito ruim, né? Inevitável, surge a ferrenha discussão entre outros doutrinadores acerca do chamado risco de desenvolvimento. A doutrina brasileira, eu falo isso no meu livro também, no livro Dano Moral, a doutrina dominante aposta no risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade, mesmo inexistindo a previsão normativa expressa sobre o assunto. Já os adeptos desse segmento doutrinário advogam a tese que não existe, pelo menos não deveria, ocorrer o acolhimento em virtude de uma situação que geraria um sentimento de insegurança em certos segmentos produtivos da sociedade, sendo totalmente desencorajados a colocação no mercado de certos produtos. Então, importante trazer esse estudo também para que possamos refletir sobre o tema. Temos um ensejo legítimo da sociedade em ter, né, à disposição medicamentos mais eficazes, por isso aí a discussão. Para demonstrar que o ordenamento jurídico não afasta tal excludente, eu trago como exemplo também, para entrar nessa discussão, o artigo 6º, que revela, sim, ser direito básico do consumidor a proteção contra os riscos de serviços considerados perigosos e nocivos. Eu trago também o perigo ou a nocividade
que precisam ser conhecidas e não ignoradas pelo atual conhecimento médico científico, diante do artigo 10, que determina que o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo ou serviço que sabe ou deveria saber que apresenta alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança dos consumidores. E aí o artigo 12, parágrafo 1º, estabelece que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança dele. Legitimamente se espera, levando inclusive em consideração as circunstâncias relevantes e, no caso do inciso 3º, a época em que foi colocado à circulação. Então, outro ponto importante aqui. Por meio de uma interpretação ao caso contrário senso, que deve ser encarado como um ato lícito do fornecedor colocar à exposição no mercado de consumo, o produto que não sabia, ou pelo menos também nem deveria saber, passível de gerar risco ao consumidor, apoiado no grau de desenvolvimento científico da época da sua inserção no mercado, pois de fato era imprescindível a possibilidade de ocorrência do acidente de consumo. E aí eu trago aqui também, fazendo uma analogia com legislações internacionais, a União Europeia, no artigo 7º da Diretiva 85/374, traz aqui, pelo menos indigita, o risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade. O produtor não é responsável, segundo o artigo, nos termos do presente direito, a provar que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação em circulação do produto não lhe permitia detectar a existência de um risco, um futuro risco. Então, existe uma linha de defesa que nós achamos na fundamentação da União Europeia, no artigo 6º da Diretiva 85/374, melhor dizendo. Por esses motivos, atualmente, entende-se sim, muito embora o Código de Defesa do Consumidor não vislumbre expressamente tal hipótese, vale a pena esclarecer sim que declina a não considerar defeitos os vícios de insegurança que o conhecimento técnico e práticos, ou seja, a experimentação da ciência, ignoravam naquela época, no instante que é colocado o produto ou prestado o serviço ao mercado do consumidor. Isso aconteceu, né, gente? Com omeprazol, losartana, vários medicamentos, aí nós tivemos essa discussão também, inclusive uma discussão indenizatória. O que eu trago para você também? Opostos, né? Existem que, de fato, sim, compreendem não ser possível o acolhimento da tese do risco de desenvolvimento, uma vez que existe a previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor para colocarmos uma pá de cal sobre o problema. É crucial o surgimento da previsão legal específica sobre o assunto e análise também. Inclusive isso apareceu no parecer de um congresso de direito médico recente também, foi o parecer técnico 813, então também importante. Quero trazer para você também mais um assunto importante dentro dessa seara, e merece nossa atenção, que é a teoria da perda de uma chance, que é muito utilizada no Brasil, não só em relação à responsabilidade civil médica, mas em diversas outras situações. E eu trago para você a teoria, chamada teoria Laperte de une chance, que surgiu em 1965 na jurisprudência francesa. Naquela época, a corte francesa, a corte da cassação francesa, acolheu a teoria em sede recursal, num processo em que existia a responsabilidade de um médico que supostamente teria sido diagnosticado, acabou dando um diagnóstico errôneo, impossibilitando qualquer chance de cura da doença, que infligia um enfermo. Houveram inúmeras outras decisões proferidas pelo tribunal, pela corte francesa, nesse sentido, que consolidou de fato a teoria em tela, e aí surge lá, e hoje aplicada praticamente em todos os países, até no direito italiano também. Alguns informam que a teoria da perda de uma chance é a mais prestigiada no meio acadêmico do que no judiciário francês, mas o fato é que no Brasil pegou e é uma realidade, não tem como fugir dela. O que é essa teoria da perda de uma chance? É uma teoria que foi desenvolvida na França, então, tem a característica da perda da oportunidade de cura, da perda da oportunidade de resolver o problema, da perda da responsabilidade de resolver o dano. Ela surge como uma intervenção médica ao paciente que perde a possibilidade de se curar ou de se ver livre de determinada enfermidade, porque é a culpa do médico sempre em virtude vinculada à sua ação ou omissão que comprometa as chances de vida ou a integridade do paciente. Essa teoria, sim, ela afirma que não é necessário
ou pelo menos não ser necessário demonstrar um nexo de causalidade entre a culpa e o dano, que é muito comum na responsabilidade civil, pois a culpa já estaria configurada no simples fato de não ter dado a chance ao paciente. No Brasil, como eu falei, o primeiro tribunal efetivamente a abordar essa teoria da perda de uma chance foi no Rio Grande do Sul, sempre o Sul inovando nas suas decisões. Hoje, no Brasil todo, nós temos evidências e julgados nesse sentido, mas a origem no Brasil do tratamento dessa teoria foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde na época o desembargador Araquém de Assis, que relatou, né, que após uma cirurgia o médico deu alta prematura ao paciente, que algum tempo depois, queixando-se de febre alta, foi orientado pelo médico a utilizar-se de antipirético. Né? Com a saúde já seriamente comprometida, o paciente foi internado na unidade de terapia intensiva, vindo a falecer. Então surge aí desse caso a utilização no Brasil da perda de uma chance, onde ficou muito claro que liberando o paciente, retardando o seu reingresso na instituição hospitalar, o apelante infelizmente perdeu a chance razoável de sobreviver. Né? Então, o julgado inclusive é o 158, 214, 158, 214. Esse entendimento ainda é pouco difundido em nosso país e é de difícil utilização pelos magistrados em suas sentenças em diversas situações. Quero trazer para você mais um assunto importante, que é a cláusula de não indenizar. Outra discussão importante que merece nossa atenção. A cláusula de não indenizar é vista por diversos doutrinadores, inclusive por mim como jurista e doutrinador, como aquela pela qual uma das partes contrata, né, uma das partes que declara que não será responsável por danos emergentes do contrato diante do seu inadimplemento total ou parcial. Trata-se, ou seja, essa cláusula trata-se sim de uma exoneração, né, convencional do dever de reparar o dano. Isso é que nem o estacionamento, você vai no estacionamento e tem aquela plaquinha. Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo. Né? Então essa cláusula de não indenização, ou de não indenizar, ela é prevista em nosso Código Civil. Nós temos os artigos 186, 187, temos o 927, que deixam clara a obrigação de reparar o dano causado a outra. Contudo, o artigo 946 do Código Civil deu aso, né, a interpretações que admitem a cláusula de não indenizar, ou pelo menos a limitação contratual de indenizar. E aí tem muita polêmica sobre essa cláusula, muita discussão doutrinária e jurisprudencial. Mas o que dispõe o artigo 946 do Código Civil? Aparece lá. Se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida por inadimplemento, apura-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Tá? Então, é o que aparece para nós. Os defensores da admissão da cláusula de não indenizar preconizam, sim, o princípio da autonomia da vontade contratual, desde que os participantes do negócio jurídico sejam capazes, o objeto seja lícito, não há por que impedi-los de transigirem da maneira que melhor lhe couber ou lhe aproveitar, sendo que a cláusula diminui os riscos de negociação, resultando em diminuição dos custos e otimização de fato dos serviços. Para quem defende isso, essa é a teoria, essa é a fundamentação. Já os críticos que argumentam que não deve ser considerada a cláusula de não indenizar, que considera essa cláusula inclusive quando existe uma cláusula abusiva, em respeito ao interesse social, ela é uma afronta ao interesse social, à ordem pública e ao dever moral de indenizar. E aduz também a sua aplicação, porque uma vez poderia estipular um sentimento de não comprometimento com a boa execução do negócio, em razão de uma das partes, de fato, estarem escutadas, né, ou escutada pela cláusula. Tá? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em um julgamento, proferido inclusive pelo relator na época, o desembargador Jurandir Nilson, isso em 1983, fazendo uma pesquisa jurisprudencial, reconheceu a legitimidade de uma cláusula de isenção de responsabilidade de uma casa psiquiátrica, onde um dos internos se enforcou. Né? Os desembargadores não vislumbraram culpa dos médicos e enfermeiros. Isso aí apareceu no julgado 85-147, você vai achar com facilidade. O mesmo tribunal, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em acordo que foi lavrado recentemente, né, pelo desembargador Peluso, também julgou ineficaz a cláusula de não indenizar a avença numa internação gratuita do paciente em sanatório psiquiátrico. Temos uma decisão também de 1989 também, que relevou também
essa jurisprudência no sentido da cláusula de não indenização. Tá? Também, naquela época, o relator desembargador esclareceu que assume de modo automático, claro, o dever jurídico de vigilância dos pacientes que, acometidos de distúrbios psiquiátricos ou psicológicos, careçam da vigilância alheia de todo estabelecimento que tenha a destinação, o objeto do negócio, a sua internação para que acolha a título gratuito. E aí também, volto na discussão da inversão do ônus da prova, foi presumido, também fica presumido, o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz pode, ao seu talento, inverter o ônus do probatório em favor do consumidor, desde que considere verossímeis as alegações cariadas aos autos e possa reconhecer como hipossuficiente. Tá? Por essa razão, tanto na responsabilidade subjetiva do médico como na responsabilidade objetiva das clínicas e hospitais públicos e privados, deriva a inversão do ônus da prova, que caberá sim ao réu demonstrar a incoerência do fato culposo nos casos de responsabilidade subjetiva ou, nas outras hipóteses, a existência ou defeito do produto ou do serviço, do dano, do nexo de causalidade entre um e outro. Então, importante aqui. Trago também aqui, e aí não daria para deixar de falar, do artigo 333 do Código de Processo Civil, que tratou, né, na época, que determinava que o ônus a inversão do ônus, ou pelo menos o ônus da prova, incube ao autor quando há o fato constitutivo de seu direito e ao direito quando a existência do seu fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Na prática, os magistrados, com base em sua experiência jurídica, ex officio, diria, ou a requerimento da parte, inverte o ônus da prova, para tanto basta a ocorrência de uma das causas verossimilhanças ou hipossuficiência, não sendo necessária a ocorrência de algo simultâneo, né, a ocorrência simultânea. Quero lembrar também que a verossimilhança é a plausibilidade das alegações trazidas pelo autor, de modo que sejam provavelmente verdadeiras diante das circunstâncias concretas e demais fatos alocados nos autos. Tá? No que tange à hipossuficiência do consumidor, não podemos somente levar em consideração a situação econômica. Acho que está bem definido, bem pacificado isso. Né? Não é só a situação econômica, mas também deve ser, de fato, aquilatado o desequilíbrio processual resultante da carência de informação técnica por parte do consumidor, fruto de fatores não só sociais, culturais, mas econômicos, hábeis a interferir na produção das provas pertinentes. Você processando a Coca-Cola, quem será que tem vantagem? A Coca-Cola, que tem todo um departamento jurídico, é uma multinacional, condições financeiras de recorrer até Brasília, até tribunais internacionais, ou você é um simples consumidor? Então, entra nessa questão também. Quero trazer para você também o seguro contra erros médicos, que é o chamado seguro de responsabilidade civil, né, gente? Que pegou o profissional autônomo, hoje a maioria, quase todos, possui de fato o seguro de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil é um seguro que advogados, contadores, contadoras possuem, e o médico também. É um seguro que atualmente é o terceiro seguro mais vendido no Brasil, é o seguro de responsabilidade civil. Ao contrário de países como os Estados Unidos, onde a contratação do seguro contra erro médico é uma prática amplamente difundida e utilizada, no Brasil a demanda ainda é pífia, né? Diante de tantos profissionais que nós temos. De fato, é o terceiro, quarto seguro mais vendido no Brasil, mas pela quantidade de profissionais da área da saúde ainda é pífia. Ainda é pífia porque muita gente não tem condições, não tem conhecimento que existe esse seguro. E certamente atribui-se sim à sua não proliferação no nosso país, talvez pelo montante íntimo de indenizações estabelecidos pelo Poder Judiciário. Não é fácil você conseguir uma indenização a título de erro médico, tem que provar o nexo de causalidade, porque senão você não ganha. Né? São ações normalmente demoradas, que chegam em terceiro grau, isso é fato. Mas ainda assim, pelo número de profissionais da área da saúde que nós temos, ainda é muito pouco. Tudo bem que hoje é o terceiro, quarto seguro mais vendido no Brasil, né, produto, mas ainda é pouco pelo número de profissionais que nós temos. Eu acho que nem 20% tem seguro de responsabilidade civil na área da saúde, e então merece uma atenção especial nesse sentido, tá bom? Legal. Estamos chegando então ao final do bate-papo, estudamos bastante, aprofundamos bastante. Eu agradeço a você que participou. Quero fazer um convite especial a você, se inscreva no canal do Professor Júlio aqui no YouTube. Quero que você também tenha a possibilidade de fazer a pós-graduação. Você quer estudar, você quer se aprofundar, quer aprofundar os seus estudos sobre erro médico, direito médico, não vai perder essa oportunidade, tá? A pós-graduação
custa R$ 958,80. Entra no site www.portalesu.com.br. ESU quer dizer Escola Superior Universitária. Faça a sua inscrição, faça a sua matrícula, as aulas são online, você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Quero agradecer a todos que participaram aqui da aula ao vivo, do bate-papo com o professor Júlio. O Celso, bom dia. Mestre Júlio César Equipe, muito obrigado. Aqui a Karina Paixão. Professor, bom dia. Meu esposo está separado há mais de 10 anos da ex, não tem filhos, nem bens. Ele tinha ciência que para se casar comigo precisa resolver a união antiga. O que fazer? Seu esposo está separado há mais de 10 anos. Provavelmente ele está separado de fato, né? Não juridicamente. Ele tem que fazer ação de divórcio. Porque se ele não fizer o divórcio, ele vai continuar casado, né? Então faz o divórcio direto. A emenda constitucional 66 de 2010 permite fazer o divórcio direto, faz o divórcio direto, resolve esse problema. Não precisa ter partilha de bens, mas tem que resolver sim. E não esquecer de averbar no cartório civil, tá? Isso é muito importante. Tá bom? É um outro assunto, né? Fugindo um pouquinho do direito médico, mas eu te respondi com muito carinho, muito respeito, porque a gente respeita todo mundo aqui que acompanha, torce por nós, tá bom? Legal, né, gente? Então, chegamos ao final de mais um encontro. Tá aparecendo para você, então, você quer fazer a pós-graduação, www.portalesu.com.br, pós-graduação em Direito Médico, focada em auditoria médica também. Essa pós que pode ser feita por advogados, advogadas, qualquer profissional da área da saúde que queira trabalhar em auditoria, né? Então, muito legal, tem muito enfermeiro fazendo essa pós. Eu convido você a fazer uma pós muito focada na prática. Muito legal essa pós. É um baita de um diploma, né? Reconhecida e homologada pelo MEC. Custa R$ 958,80. Quem quiser entrar em contato com o professor Júlio para mentorias, professor que presta mentoria para advogados, profissionais da área da saúde, consultas também na área de direito civil, direito imobiliário, direito médico, está aparecendo para você o WhatsApp, meu WhatsApp, tá? É o 11 97 685 3891 ou o telefone do escritório 11 2061 5649. Tá bom? Tá aparecendo para você. Eu agradeço, convido a você então a participar dos eventos, mais de 100 cursos gratuitos. Tem muito curso gratuito para você fazer, hein, gente? Tem muito curso gratuito para você fazer. Tem mais de 100 cursos gratuitos. Se você entrar no portal ESO, mais de 100 cursos gratuitos com certificados homologados pelo MEC. Não vai perder essa oportunidade, não. Tá? Estuda que a vida muda e estuda que é o único meio de a gente atender bem o nosso cliente. Né? Essa é a verdade. Não vai deixar de estudar. Tem preço, tem qualidade. Entra lá no portal ESO. Tem várias pós-graduações no portal ESO. Né? O portal ESO que tem a pós direito médico, tem a pós direito imobiliário. Muito legal, bacana. Sucesso. Tem a pós de direito registrado notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. Tem a pós também, gente, de direito penal, que é maravilhosa. Tem a pós de direito do trabalho e previdenciário, pós de contratos, a pós de docência. Tem muita pós, todas as pós do mesmo valor. Não vai perder a oportunidade. Entra lá no site para você ver. Eu agradeço a você, muito obrigado e até a próxima. Toda quarta-feira, o nosso bate-papo às 10h47. Eu espero você semana que vem, então, hein? O professor apresenta a questão de direito na TV Cresce e vem para o meu canal no YouTube para apresentar, tá bom? Não vai perder a oportunidade. Muito obrigado.